A paz do Senhor, irmãos, nós vamos falar agora sobre as 12 tribos de Israel. Como tudo começou? Bem, você vai ler a partir de Gênesis 29 e Gênesis 30 também tem a informação de como surgiu os 12 filhos de Jacó, como eles nasceram, qual é a mãe deles, de cada um deles. E nós vamos falar também um pouquinho depois sobre o significado do nome de cada um deles. O nome tem um significado importante, tá ok? Então você vai ver aqui uma lista de filhos de Jacó. Esses 12 filhos que ele teve, lembre-se que tudo começa com a promessa que Deus fez a Abraão. Essa promessa passa pelo filho da promessa, que é Isaac, não é isso? A Isaac vai ter filho, Jacó. Lembra que Abraão teve 2 filhos, né? Ismael e Isaac, porém a promessa cai sobre Isaac. Isaac também tem 2 filhos, que é Esaú e Jacó. A promessa passa por Jacó. Deus muda o nome dele para Israel. Então os 12 filhos de Jacó, são esses aqui, eles vão crescer, vão multiplicar, vão formar famílias, e os seus filhos vão ter filhos, que vão ter filhos, etc e tal, e vão formar tribos. E essas famílias enormes precisam de terra, de território, certo? E daí vão surgir as 12 tribos de Israel. Você vai observar aqui um detalhe importante, dentre eles, José não recebe tribo de José. Você não vai ver um mapa escrito assim, porque os seus 2 filhos foram adotados, 2 filhos que nasceram no Egito, foram adotados pelo seu pai Jacó, e aí eles recebem as porções de terra que seriam pertencentes a José. São Manassés e Efraim, que era o mais novo, mas recebe a bênção da primogenitura. Inclusive, Efraim se torna o primogênito dentre todos os 12, e isso nós vamos ver mais à frente. Bem, importante você entender que a divisão do território tem a ver com as famílias que se originaram com os 12 filhos de Jacó. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro filho chama-se Rubem. O que significa Rubem? Rubem significa, vejam, um filho, né? Simeão significa ouvir. Agora, Levi significa unir. Olha que significado interessante, unir. Nada melhor para unir as 12 tribos ao Senhor do que os levitas. Olha o nome dele, unir. Judá significa louvor, certo? Dan significa justiça, fazer justiça, juízo, certo? Naftali vai significar lutar. Gad significa sorte. Aser significa feliz. Issacar significa recompensa. Zebulon significa ficar, dádiva, presente. José significa dar mais, multiplicar, né? E Benjamim tem significados que se diz filho do sul ou filho do meu sucesso, filho que terá sucesso. Tudo bem? Nós já sabemos que Manassés significa faz esquecer, e Benjamim e Efraim significa frutífero, duplamente frutífero. E olha que interessante, José significa frutífero, né? Frutificar, dar mais, multiplicar. O seu filho significa duplamente frutífero. Interessante que dentre todos esses filhos, cada um deles vai se tornar apenas uma tribo em Israel. Mas Efraim é prometido para ele que ele vai se tornar não apenas uma tribo, como você vai ver aqui bem no meio do mapa, mas a Bíblia fala que ele se tornaria uma multidão de nações. Isso é maravilhoso. Na verdade, é uma das maiores coisas que eu aprendi nas Escrituras foi sobre Efraim e Judá. E nós vamos falar disso também ao longo do curso. É algo poderoso, certo? E o que Efraim tem a ver com todos nós, os gentios? Evidentemente, se ele não poderia ficar sendo apenas uma tribo em Israel, como é que ele vai ser apenas uma tribo em Israel e ao mesmo tempo uma multidão de povos? Deus vai espalhar ele entre as nações, e isso é fundamental para compreender todas as profecias bíblicas que nós encontramos. Fala de Efraim e Judá. Que Deus abençoe você. Nós vamos dar continuidade a esse estudo agora, falando sobre cada um deles, tá? Você vai ver aqui um mapa, eu vou deixar você tirar um print aí, ó. Certo? Esse mapa ficou muito legal, tá? Tentei fazer ele o melhor possível, o melhor que possível, tá certo? Mas você pode imprimir um mapa aí na sua casa, um mapa de Israel, e conferir alguns dados, porque isso é importante. A primeira coisa que nós precisamos aprender sobre o mapa de Israel é o seguinte, eu fiz algumas anotações porque eu não vou conseguir lembrar tudo de cabeça, certo? Então vamos lá. A coisa mais importante que nós temos para entender aqui é que esse mapa é cortado por um rio. Qual é o nome desse rio? Você está vendo aqui no centro de azul. O nome desse rio é Rio Jordão. Olha que interessante o nome do Rio Jordão.
aquele que desce. Por que ele é aquele que desce? Aqui nós temos o Mar da Galileia. Alguns textos bíblicos vão chamar de Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, também chamado de Lago de Genezaré ou de Quinerete, né? Lago de Genezaré é a mesma coisa que Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Quinerete, a mesma coisa, tá ok? Então o Rio Jordão ele sai daqui e ele, olha, o rio significa aquele que desce. Ele vem e desce e vai dar o seu final onde? No Mar Morto, que é chamado também, alguns textos, de Mar Salgado. Atente para isso, o Mar Morto é o Mar Salgado. Por quê? Por que ele é Mar Morto? Porque tem muito sal, a quantidade de sal nele é enorme. As pessoas nem afundam nele, para você ter ideia. O Mar Mediterrâneo, que está do lado de cá, eu poderia pintar tudo de azul, mas ele fica um pouco esquisito, tá? Então, do lado de cá é a borda do Mar Mediterrâneo, que vai ser chamado também de Mar Grande. Então, só para você se situar, o Egito está bem para baixo, tá? O Egito está lá embaixo. Você pega um mapa de Israel, você vai verificar o Egito, está lá embaixo. Outra coisa que você vai ver, do lado de lá, aqui em cima você tem os arameus. O que é arameu? Lembra que Abraão sai de Arã, né? Arã, quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai para Arã. Arã é a Síria. Síria, não confunda Síria. Síria é um país, começa com S. O que começa com A é Assíria. A Assíria era um império, tá certo? Que se levantou, mas não é a Síria. Nós estamos falando da Síria, com S, de sapo, certo? Aqui eu destaquei de vermelho alguns inimigos de Israel. Amonitas, Moabitas, Arameus, Edomitas, né? Amalequitas, filisteus, que vocês sabem que são os palestinos, né? Então, quando se fala de filisteus, estamos falando de palestinos. Infelizmente, todo esse território passou a ser chamado pelos gregos de Palestina, né? Flávio Josefo explica que os gregos mudaram os nomes originais das nações. Mas vamos lá. Primeira coisa interessante que nós precisamos ver é o que significa na expressão que Moisés usa, que os próprios hebreus vão usar, falando sobre aquém do Jordão e além do Jordão, tudo bem? Então, vou ver se eu coloco isso aqui de laranja. Olha lá, Números 32, versos 19, 26, do 29 ao 30 e 32 também, os versos, né? Ó, eu vou colocar todas as referências que eu estou citando na descrição desse vídeo para facilitar o seu estudo, tá ok? Vamos lá. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, que é do lado ocidental. O que ele está falando isso? Nós vamos entender. O povo de Israel sai do Egito, passa por baixo do território e vai chegar por aqui. Aqui eles vão conquistar a terra prometida. Vamos começar aqui por uma cidadezinha aqui chamada, vou destacar aqui, chamada Jericó. Lembra disso? Das muralhas de Jericó? Tudo bem. Então, Israel vindo do Egito deveria começar a sua conquista por aqui, ó, pelos filisteus. Nós vamos ver que Deus não passa ele pelos filisteus. Deus prefere fazer com que eles dão a volta por baixo, e eles dão a volta e eles vêm por aqui, ó. Aqui é chamado todo esse território de Gileade, algumas pessoas falam Gileade, né? Então, todo esse território aqui, eles vêm por aqui, e aqui começa-se a conquista da terra de Canaã. A terra de Canaã é do Jordão para cá, onde eu estou, tá? Jordão para cá é a terra de Canaã. A terra de lá não era a terra de Canaã, porém ela entra no meio da conquista, dada as vitórias de Israel pré-entrada em Canaã. Então a entrada em Canaã começa por Jericó, tudo bem? Vamos lá, vamos nos situar devagarzinho, senão eu vou passar informações mais rápido do que o necessário. Vamos ler aqui de novo. Números 32, 19, Números 32, versos 19, 26, 29, 30 e 32. Diz assim, porque quem está falando isso aqui, só para você saber, são as tribos de Gad, Ruben e Manassés. Elas estão do lado de cá, certo? Então eles dizem assim, porque não herdaremos com eles, com as demais tribos, além do Jordão, do lado ocidental. Então quando falar além, é do ponto de vista, né? Além está ligado à palavra ali, né? É do ponto de vista ocidente. Além do Jordão. O Jordão é uma referência. É do ponto de vista de quem fala.
Olhando daqui para lá, ele fala, nós não vamos herdar com eles além do Jordão. Aí então quer dizer que além é o oposto de aquém. Aquém está ligado a aqui, né? Que é o Oriente. Tudo bem? Eu espero que deu para você se situar. Então vou continuar a leitura. Deixa sua Bíblia aberta, hein? Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante. Porquanto já temos a nossa herança, aquém do Jordão. Aqui, ó. Ao Oriente, certo? As nossas crianças, nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Aqui, ó. As cidades de Gileade, ou Gileade. E disse-lhes Moisés, se os filhos de Gade e os filhos de Rubem, ou Ruben, passarem convosco o Jordão, armado, eles iam para a guerra, né? Armado, cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade, que é essa terra aqui que eles pegaram. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Isso é quase que uma ameaça. Moisés está falando, se eles passarem com vocês armados, para conquistar a terra, eles queriam ficar aqui, certo? Eles queriam ficar aqui. Moisés fala, mas vocês têm que passar e conquistar com o restante. Se vocês não passarem, se vocês passarem e vencerem e a terra for subjugada, vocês podem ficar com esse território aqui. Mas se vocês não atravessarem o Jordão, então vocês vão receber herança entre os filhos, entre as demais tribos, ou seja, vocês vão ficar misturados no meio deles e a possessão poderia ficar um pouco comprometida, ganhar cidades picadas, né? Vamos lá, que é o que acontece, depois você vai ver com Simeão. Simeão recebe território no meio de Judá, certo? Inclusive é até difícil precisar da precisão, da localização da tribo de Simeão, justamente por isso. Ele recebe a herança no meio dos filhos de Judá. Mas vamos lá. Porém, aí o que eles dizem? Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Tudo bem? Então, só para você se situar aí, ó, ele está citando aqui a expressão aquém do Jordão para explicar que aquém é aqui, onde eles estavam quando estavam narrando esse evento. Moisés fala, se vocês atravessarem além do Jordão, vocês vencerem a guerra, vocês voltam e tomam conta desse lugar. Isso pode ser dado para vocês. Se vocês não forem, nada feito. Vocês não vão ganhar possessão do lado de cá do Jordão, né? Outro detalhe importante que nós vamos verificar é a questão dessas 2 tribos e meia. Como é que fica a situação delas? Por que 2 tribos e meia? Você está vendo que aqui tem Manassés, mas aqui também tem Manassés, certo? Você tem Manassés aquém do Jordão e Manassés além do Jordão, do lado do Ocidente e do Oriente. Ali e aqui, tá certo? Meia tribo para cada lado. Aí você fala, mas como que eram feitas as divisões das tribos? Pelo número de pessoas que cada tribo tinha. Então a tribo mais populosa tinha maior tamanho na herança. As tribos que tinham menos pessoas, que tinham frutificado menos, que era um mandamento de Deus, né? Elas recebiam também porções menores na herança. Isso é maravilhoso, porque as recompensas de Deus também estão ligadas com aquilo que nós frutificamos, tá certo? Vamos lá. Vou colocar também essas 2 referências aqui para vocês. Números 32, versos 1 ao 6, e depois eu vou ler do verso 29 ao 33, e aí desse mesmo capítulo. Primeiro, e os filhos de Ruben e os filhos de Gade, cadê esses 2 aqui? Como tudo começou, né? Tinham gado em grande quantidade, muito gado, muitos bois, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado, ou seja, pasto, tinha um pasto bom, certo? Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem e falaram a Moisés e a Eleazar, que era o sacerdote. O sacerdote e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleade, e Sebã, e Nebo, e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado, né? Disseram mais:
Se achamos graça aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar ao Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à peleja e ficareis aqui? Ou seja, os seus irmãos vão passar para lá e vocês vão ficar aqui? Você já sabe que eles não fugiram da guerra, eles partiram para cima. E disse-lhe Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem convosco o Jordão armado, que eu já li, cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós em possessão, lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e de Rubem, dizendo: o que o Senhor falou aos teus servos, isto faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, teremos a possessão de nossa herança a quem? No oriente, do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã. Então eles recebem essa terra de Gileade. Antes estava na mão do rei dos amorreus, né? O rei dos amorreus era aqui embaixo. E o próximo vai ser o rei de Og, que é de Bazã, que é mais alto, esse território aqui. Tá? E a terra com as suas cidades nos seus termos, ou nos seus limites. Quando você lê a palavra termo, aí são limites. E as cidades ao seu redor. Continuando, ainda em Números, Números 34, 13 ao 15, diz assim: Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes. Era tirado sorte para saber em qual lugar cada um ficaria, para que ninguém reclamasse, dizendo o seguinte: a tribo fulano de tal ficou com o melhor território, nós ficamos com a terra seca. Não, para não acontecer isso, foi tirada a sorte, ok? Então diz assim: dareis por sorte a qual o Senhor mandou dar, as 9 tribos e meia. Por que ele fala isso? Porque essas 2 e a meia já tinham recebido a sua herança, né? Então fala assim: porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa dos seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, Rubenitas é de Rubem, e Gaditas de Gade, segundo a casa dos seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés já recebeu sua herança. Essas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, no lado oriental. Ok? Nessa altura aqui da cidade de Jericó, receberam a sua herança. Tudo bem? E vamos passar para a questão da tribo de Simeão, ok? Sobre a tribo de Simeão, nós temos algo importante para falar. Josué 19, verso 1, diz assim: saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. Então, os simeonitas ficaram no meio de Judá. Por quê? Nós vamos ver agora. Josué 19, verso 9. A herança dos filhos de Simeão se tirou entre a porção dos filhos de Judá, porque a herança desses, de Judá, era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Está entendido? Então você vai ver aqui a tribo de Judá, ao sul, né? E os filhos de Simeão recebem herança no meio deles. Um detalhe importante para você lembrar, que a tribo de Levi, está aqui, ó, Levi, não recebe territórios como herança, mas vai receber, nós vamos ver daqui a pouco, cidades de refúgio. Nós vamos ver, e cidades dos levitas, né? Vamos ver isso agora, a questão da tribo de Levi, como é que fica? Se você olha para o mapa, não vê essa tribo aqui representada, não tem um mapa dela, mas ela recebeu a herança. Como assim? Vamos ver. Deuteronômio 18, verso 1 a 8, diz assim: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e da sua herança comerão. Por isso, não terão herança no meio de seus irmãos. Eles não deveriam se ocupar de ficar plantando e colhendo, fazendo trabalho secular, porque eles foram separados para a obra de Deus. Certo? E tem um motivo para isso. Houve um momento dessa escolha dessa tribo, né? Teve um momento em que ela teve que provar uma fidelidade. A proposta de Deus é que todas as tribos de Israel fossem um reino
de sacerdotes e reis sobre toda a terra. Israel falhou nesse compromisso, certo? Então agora, ao invés de Israel discipular todo mundo, primeiro Deus usa a tribo de Levi para discipular o Israel primeiro. Que depois você vai ver na nova aliança Jesus falando assim, agora, ide, né, fazer discípulos de todas as nações. Aí sim, na segunda aliança, que é a nova aliança, é onde vai acontecer, né, a proposta de retorno, que era a primeira proposta que Deus tinha feito, onde Israel, segundo a carne, falhou nisso aí. Vamos lá. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança. Que coisa linda. Como lhes tem dito. Aí alguém fala, o Senhor é a sua herança. Então Deus se vira. Não, Deus se vira não. O Senhor é a herança deles. E então todas as tribos que eram alimentadas espiritualmente por Levi tinham a obrigação, o dever de sustentá-las financeiramente. Nós vamos ver como que isso ocorre. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo dos que oferecem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que era ovelha, eram cabritos, né, bodes, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho, dar-lhe-ás as primícias do teu grão, os primeiros grãos colhidos, do teu mosto e do teu azeite. Olha que coisa linda, grão fala de trigo, não é isso? Que é usado para fazer o pão, que representa o corpo de Cristo. Mosto é o vinho, também representa o sangue de Jesus, né? Teu azeite é símbolo do Espírito Santo, da unção. Né? Tudo isso aqui está falando de coisas lindas, mas vamos lá. Porque a lei apontava para Cristo, né? Para as coisas. E as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tribos. Para que a tosquia? Para fazer lã, para fazer vestimenta de lã, né? Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as suas tribos para que assista aqui no sentido de dar assistência. Assista e sirva no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. E quando chega um levita de alguma das tuas portas, de todo Israel onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Então, quando o levita ele vinha, ele estava ministrando entre aquela região, ele era para comer a mesma porção que nós. Então, não era para se fechar a mão para ele, né? Além, vai falar assim, além das vendas do seu patrimônio. Josué 13, verso 14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Lembra que eu tinha falado que a tribo de Levi não recebe herança na terra. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha falado, tá certo? Ou seja, quando fala que Deus é a sua herança, tudo que é ofertado a Deus, recebe quem? Recebe quem estava fazendo a obra de Deus, que naquele tempo eram os levitas. Você vai ver que haviam 48 cidades e seus arrabaldes. O que é arrabalde? Está escrito assim, em algumas versões. Arrabaldes é os arredores, imediações, adjacências da cidade. Então, eles ganhavam a cidade e a borda, tudo que estava em volta da cidade também pertencia a eles, para eles colocarem os gados e etc. Tá? Então, fala assim, que tem 48 cidades e seus arrabaldes, Números 35 e Josué 20 e 21. Capítulo 20 e 21, tá? Leia lá, Números 35, Josué capítulo 20 e capítulo 21, fala sobre as cidades levíticas, né? E as cidades de refúgio. São 6 cidades de refúgio e 42 cidades, dentre todas as tribos. E o detalhe, foram divididas proporcionalmente. Então, a tribo que tinha mais cidades, davam mais cidades aos levitas. Então, eles tinham um lugar para morar. É claro, eles tinham que ter um lugar para eles habitarem, para eles se separarem, para eles se consagrarem, para eles estarem ali preparando as ministrações e, inclusive, os levitas tinham que dar ensinamento a todo o povo, tá certo? Eu vou continuar aqui, tem muita coisa para nós falarmos, tá? Coisas importantes. Uma questão importante, quem recebia a herança? Os filhos homens, eram os cabeças das famílias. Você vê aqui que você tem 12 filhos de Jacó, mas ele teve uma filha também, né? Uma filha. Mas ela não entra aqui, por quê? Porque naquele tempo, né, sempre foi assim, em que os filhos passavam a herança. Você vai perceber assim,
que inclusive o filho primogênito, o que tem de importante na bênção da primogenitura? Primeira coisa, eles recebiam o nome do pai, certo? E aqui está um mistério interessante para você entender. Ele recebeu outro benefício, além de carregar o nome do pai, que isso era uma honra, os outros não deveriam usar o nome do pai, porque ele era a sequência do filho, né? Aliás, ele era a sequência do pai na genealogia. Outro direito que ele tinha era de receber porção dupla na herança, tá? Outra coisa que ele recebia era a autoridade sobre os seus irmãos. Agora veja bem, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, você vai ver em Gênesis 48 e 49, ele tinha que começar a abençoar pelo primogênito, certo? Ele chama José para conversar, e ao invés de ele abençoar, ele abençoa José, evidentemente, depois em Gênesis 49, mas a primeira coisa que ele faz é adotar os dois filhos de José, certo? E quando ele adota os dois filhos de José, ele pega e coloca o menor, que é Efraim, como primeiro, como primogênito. Deixa eu sublinhar Efraim. Isso, ele coloca Efraim como primogênito de todos. Ele fala que Efraim seria dele como Rúben, olha aqui, ó, como Rúben e Simeão. Ou seja, ele está subindo Efraim para o nível de Rúben. Efraim. Opa. Efraim é elevado ao nível de primogênito dentre todas as tribos de Israel. Certo? Efraim é colocado aqui nesse nível. Manassés inverte. Tá ok? Agora, você vai ver que Manassés é dividido esses direitos. O nome é dado para Efraim. O nome do pai, ele carrega o nome de Israel. Qual o nome que é? Israel. Você vai ver que Manassés, ele recebe porção dobrada. Por que ele recebe porção dobrada? Olha aqui, ó, meia tribo de um lado, meia tribo do outro. Olha que porção enorme que ele tem. Já Judá recebe autoridade. Entre os seus irmãos. Então essa primogenitura, aqui ó, vou colocar assim, dupla porção. Ok? Então o direito de o primogênito é dividido entre eles. De modo que Efraim recebe uma das coisas mais importantes, o direito de usar o nome de Israel. Caso houvesse qualquer divisão, é o que aconteceu. Você vai ver mais à frente que há uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul, por causa da transgressão de Salomão. Davi, ele estava governando todas as 12 tribos, né? E aí você vai ver que Salomão peca e Deus fala que vai rasgar o reino das mãos de Salomão. E como que ele faz isso? Você vai observar que a parte de baixo, né? Você vai ver as tribos aqui de baixo, elas se tornam apenas chamadas de casa de Judá, porque Judá estava aqui. Mas as tribos de cima continham a tribo que tinha direito ao nome, que é Efraim. Qual o nome que Efraim tinha direito de usar? Israel. Por isso, quando há uma divisão, a parte de baixo não é chamada mais Israel, mas quem vai ser chamado de Israel? Efraim. Lembra que Efraim vai ser espalhado entre as nações? Pois é, meu irmão. É por isso que nós podemos ser chamados hoje de Israel de Deus. Mas isso vai ficar mais à frente, tá ok? Só para você se situar na questão do mapa, é importante a gente ver um detalhe. Bem, eu estava falando que somente os homens poderiam carregar, né, a sequência da herança dos pais. Mas aconteceu uma situação. Estavam dividindo a terra, né, estavam dividindo o território. Você vai ver aqui Manassés, Issacar, Zebulon, Aser. Vou começar de cima. Aser, Naftali, Zebulon, Issacar, Manassés. Você vai ter Manassés ocidental e oriental, ou Manassés do leste e oeste, né? Efraim está bem no meio. Dan, aqui você tem na terra de Gileade, Manassés, meia tribo de Manassés, Gad e Ruben, certo? Aqui você tem Efraim, Dan, Benjamim, olha, pequenininho Benjamim, mas a capital Jerusalém está aqui, em Benjamim. Muita gente acha que a capital está em Judá, e não, a capital está em Benjamim. Paulo, o apóstolo Paulo, era da tribo de Benjamim, ok? Judá e Simeão, que teve sua herança entre os filhos de Judá.
Entre todas essas tribos estavam espalhadas as cidades levíticas, tá ok? Eles tinham, lembra aí, 42 cidades e mais 6 cidades de refúgio, onde essas cidades de refúgio, quando acontecesse um homicídio involuntário, a pessoa poderia correr para lá para receber auxílio, para ser socorrido. Um homicídio involuntário, né? Porque a pessoa não poderia mais vingar o sangue daquela pessoa e ele ficaria ali até a morte do sumo sacerdote que estava ali. Vamos lá. Aí nós temos um problema. Se os homens são os que recebem herança, como é que fica a situação de um pai chamado Zelofeade, que só teve filhas? Na hora de repartir a terra, aí as 5 filhas de Zelofeade, elas chegam diante de Moisés e falam: como é que vai ficar a situação do nosso pai? Né? Eu vou ler aqui para vocês, Números 27, verso 1 a 11. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Olha, então você já sabe que elas são da família de Manassés. Entre as famílias de Manassés, filho de José, que Manassés e Efraim eram filhos de José, no Egito, lembra? Olha, toda essa porção seria de José, se fosse colocar nome, né? Essas duas aqui, mais Efraim, seria a grande porção de José, aquele que estava no Egito, receberia. E ele recebeu por meio de seus filhos. Ok? Interessante que tem muita gente que pergunta assim: pastor, por que não tem a tribo de José no mapa, mas quando nós olhamos para Apocalipse 7, lá tem a tribo de José, mas não tem a tribo de Efraim. Na verdade, lá tem a tribo de Efraim. É só você continuar lendo à frente que vai falar assim: então viu uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações. Essa grande multidão é justamente o Efraim, que se tornaria não apenas uma tribo, mas uma multidão de nações, de povos, tá certo? Isso é lindo, irmão, maravilhoso. Vamos lá. Então elas chegaram, e esses são o nome das mulheres: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Eleazar é sacerdote aqui porque Arão havia morrido, tá? Então Eleazar é filho de Arão, assume o lugar dele. Chegaram diante de todos os líderes, e elas disseram o seguinte: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré. Ou seja, meu pai não participou da rebelião, da rebeldia contra as autoridades ali, no caso Moisés. Aí ela diz: por que? Aí fala assim: mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Filhos homens. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Só porque não teve homem, vai riscar o nome do meu pai e não vai ter direito a ter o seu nome perpetuado aqui no meio de Israel, né? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Elas estão reivindicando posse de terra. Apesar de elas serem mulheres, né, elas teriam que receber a herança de quem? Dos seus maridos. Aí elas pedem: eu quero a possessão para que o nome do meu pai prevaleça. E Moisés não sabia o que fazer. O que ele fez? Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés: olha que coisa chique que Deus fala com Moisés. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os filhos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Então ele está falando, Deus está falando, elas estão certas, passa a herança do pai delas para elas. E falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, porque o filho recebia a herança do pai. Lembra? Isaac recebeu a herança de Abraão, Jacó recebe de Isaac, né? Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Preste atenção que essa regra é uma regra de exceção, só vai valer quando não tiver filho homem. E se não tiver filha, então dareis aos seus irmãos. Se ele não tem filho, passa para a filha. Se não tem filha também, morreu, não deixou descendente nenhum, passa para os seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, olha que família infrutífera, não tem ninguém, né? Então dareis a sua herança aos irmãos do seu pai, né? Ou seja, aos seus tios. Também se seu pai não tiver irmãos, então darei a herança ao seu parente,
aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que o possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés, certo? Continuando, Números 36, versos 5 a 13, esse assunto volta à tona. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, que ele mandaram passar, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isso é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade. Por que a tribo de José que ele fala aqui? Tribo dos filhos de José. Manassés e Efraim eram filhos de José, e elas, as filhas de Zelofeade, eram descendentes de José, porque eram descendentes de Manassés, lembra? Então fala assim, dizendo: sejam por mulheres, vou ler de novo. Isso é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, ou seja, elas podiam escolher os seus maridos, contanto que se casem na família da tribo do seu pai. Isso é mais do que lógico, porque se elas casassem com alguém de outra tribo, aquele território ia passar para outra tribo, e daí a pouco ia virar uma bagunça esse território. Cada um ia ter uma porção lá dentro da outra tribo, e a tribo mais esperta, poderia simplesmente subjugar e dominar o território, fazendo com que os homens dela casassem com as mulheres das outras. Deus evita isso. A justiça de Deus é para que permanecessem os limites iniciais. Então, contanto que elas podiam casar com quem quisesse, contanto que fosse com a família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo dos seus pais. Então, cada um vai receber a herança na tribo dos seus pais, E qualquer filha que herdar alguma herança, está falando das mulheres, das tribos dos filhos de Israel, se casará com alguém da família da tribo do seu pai. Para que, olha o propósito, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança dos seus antepassados, dos seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Não era para tomar o território da outra. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Mala, Tirza, Ogra, Milca e Noá, filhos de Zelofeade. Inclusive esse nome Noá, se eu não me engano, ela tem o mesmo sentido do nome de Noé, viu? Filhos de Zelofeade se casaram com os filhos dos seus tios, ou seja, casaram com os primos, que eram da família. E elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Esses são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor. Tudo bem? Agora você deve pensar assim: por que é que Deus expulsou as nações de Canaã que estavam aqui? Tem um propósito? Tem. Nós vamos falar disso agorinha. Veja bem, o motivo das nações serem expulsas de Canaã, certo? Êxodo 23, do verso 20 ao 33, diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, porque ainda Cristo não estava revelado para eles, tá? Aí ele fala assim: para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, desse anjo, que ele está falando, que é o anjo do Senhor, e ouve a sua voz, e não provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Qual é o nome que estava nesse anjo? Que é o nome do Senhor. Yahvé, Jeová, Yud-He-Vav-He. O anjo do Senhor recebe o mesmo nome do Senhor, ou seja, o Pai e o Filho têm o nome de Yud-He-Vav-He, tá? Você vai ver isso em Zacarias, por exemplo, Zacarias 2, a partir do verso 8, você vai ver Yud-He-Vav-He, que tanto o Pai quanto o Filho são Deus Todo-Poderoso, Criador, Eterno, Soberano. Tudo que o Pai é, o Filho é igualmente. Só não é Pai, ele é Filho, Vamos lá. Guarda-te diante dele, não provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente, com todo cuidado, ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levarás aos amorreus, aos heteus e aos perizeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. São essas nações que estavam do lado além do Jordão, lembra?
Essas nações que estavam aqui foram destruídas. Esse é o território, terra de Canaã, que Deus prometeu a Israel. Calma aí, entenda uma coisa. Se você pegar o mapa de Israel hoje, você vai ver que Israel não domina esse lugar aqui, ó, da terra de Gileade. Por quê? Porque a terra que Deus prometeu a Israel de possessão era a terra de Canaã, que está do lado de cá. Tá ok? Você vai ver que Israel, inclusive, ainda tem um pedaço aqui que ele está ocupado pela Cisjordânia, né? Um pedaço aqui, se você pegar um mapa atual de Israel, você vai ver o Jordão, um pedaço aqui ocupado pela Cisjordânia, mas esse território aqui está com Israel hoje, aqui até Judá, certo? Agora, esse lado aqui não está em Israel e os israelitas não reivindicam eles hoje, esse território aqui ainda hoje, tá ok? Vamos lá. Todas falam que vai destruir os cananeus, certo? Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, olha o detalhe, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente, e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Olha que coisa chique. Não haverá mulher que aborte, ou seja, todas seriam férteis, né? Nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei, ou seja, cumprirei. Deus está falando, vocês vão viver muito, né? Porque existem pessoas que morrem antes do tempo, viu? A Bíblia fala sobre isso. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, ou seja, antes que eles chegassem, o terror de Deus chegaria para destruir essas nações. Se eles fossem fiéis, né? Enviarei o meu terror diante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Ou seja, vão correr, vão virar de costas e vão sair correndo. Também enviarei vespas, né? Adiante de ti, que lance fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora diante de ti num só ano. Olha a inteligência de Deus. É claro, a sabedoria de Deus é infinita, mas olha que coisa chique, que Deus dá um conselho para eles e explica. Eu não vou lançar fora de você todos eles num só ano, para que a terra não se torne um deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Deus está dizendo o seguinte, se eu tirar todo o povo, os animais ferozes vão multiplicar e a terra vai ficar perigosa para vocês. Aí ele fala, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Deus está seguindo uma sequência, né? Ele sabe que a natureza vai frutificar se não tiver homens para segurar, né, o crescimento das feras, lobos. Eu não sei quais os animais, tinham tantos animais ali, né? Não sei se lá tinha lobo, se tinha hiena, mas tinha animais ferozes. E Deus fala, eu não vou deixar esse território vazio, porque se eu deixar ele vazio, as feras do campo vão se multiplicar. E aí essas feras vão se levantar contra vocês, leões, né? E ele vai falar assim, pouco a pouco os lançarei adiante de ti, até que seja multiplicado e possuas a terra por herança, até que vocês tenham uma população capaz de ocupar esse lugar. E porei os seus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio. Olha aqui, ó, uma está para baixo, né, que não vai dar para mim mostrar isso. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que lance fora diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, ou seja, não deixes morar com vocês, para que não te façam pecar contra mim. Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Se eles tolerassem esse pessoal aqui morando no meio deles, o povo de Canaã, os antigos cananeus, eles iriam praticar os seus costumes. Eles seriam influenciados pelas suas práticas, que eram práticas demoníacas. Então Deus fala, para que não, na tua terra, não faça aliança nenhuma com eles, nenhuma aliança, né? Ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso te será para ti um laço. E o que esse laço é? Um laço de morte. Vamos ver aqui
Levítico 18:30, diz assim: portanto guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com ela. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui, ó, está falando desse povo. Levítico 20:23. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. Leia todas essas coisas, você vai ver que cada coisa absurda que eles faziam, irmãos. Eles faziam coisas, passavam seus filhos no fogo, né? Eles praticavam feitiçaria, muitas coisas que Deus se enojava. Está em Levítico 20, lê um pedaço dele que você vai ver. Números 33, versos 50 a 56. Falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe. Lembra que eu tinha falado que aqui você tem as campinas de Moabe? Moisés estava por aqui antes de Rubem conquistar essa terra, e Gad. Aqui embaixo era Moabe, e aqui em cima você vai ter os amorreus, né? Não são os amonitas, amorreus. Moabe está aqui, Moisés está por aqui, nas campinas de Moabe. Por que Moisés está aqui e não aqui? Porque Deus, quando sai com eles do Egito, fala que não iria passar pelos filisteus para que o povo não visse a guerra e voltasse para o Egito. Os filisteus devem que não era brincadeira não, né? Mas aí, Deus passa para eles por baixo, dá a volta, porque é aquele um caminho mais fácil para o povo, tá? Eles tiveram que vencer 2 reis, tá? Vencer 2 reis para poder passar por aqui, porque eles não deixaram os israelitas passarem em paz. Então eles acabaram perdendo seu território para Israel. E aqui, quando Moisés está aqui na campina de Moabe, Deus fala com ele. É daqui que ele vê a terra prometida, tá? Então vamos lá. E falou o Senhor nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, aqui ó, na direção de Jericó. Então ele estava por aqui, certo? Na direção de Jericó. Aí diz assim, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houveres passado o Jordão para a terra de Canaã, você já vê que passar o Jordão para a terra de Canaã quer dizer que lá de cá não é terra de Canaã, certo? Lançarei fora todos os moradores da terra de diante de vós. Deus está virado com eles. Alguma coisa eles praticaram para acender a ira de Deus. Você lembra que aqui estava a cidade de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, e tinha a cidade também de Bela, ou Belá, né? Lançareis, quando vocês passarem o Jordão, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruirei todas as suas pinturas, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, os teus altares. Eram feitos postes e ídolos, eram feitos altares. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. Agora o detalhe, e por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias, aos muitos, as tribos que eram numerosas, multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança. Lembra que Jesus fala sobre isso? Né? Sobre aquele que frutifica muito, ganha muito, aquele que frutifica pouco, ganha pouco. Conforme a sorte sair alguém, ali a possuirá. Ninguém vai reclamar. Se você ficar perto do Jordão, longe do Jordão, você não vai reclamar. Segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar serão por espinho nos vossos olhos. Olha a dor de cabeça que esse povo daria para o povo de Israel. Espinho no olho, pensa bem. E não é o que eles sofrem até hoje. Por que eles sofrem tanto? Porque eles não expulsaram todos, tá, irmãos? Ficaram alguns deles ali. Você vai ver que isso é um problema grave. Mas se não lançar fora todos os moradores da terra de vós, diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão como espinhos nos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas. Né? Vai ficar dando fagulhadas nas virilhas. Pensa bem o que Deus está falando, né? E vos apertarão na terra em que habitareis, vai espremer vocês. E será que farei a vós? Olha que Deus falando com Israel. Vou fazer com vocês, como pensei fazer com eles. Percebeu? A condição de Deus, se você não expulsar eles dali, eu vou fazer com vocês o que eu pensei fazer com eles. E por fim, Deuteronômio 18, versos 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, eles não haviam entrado ainda, né?
não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará, olha o que eles praticavam. Entre vocês, Israel, não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Isso era uma prática, oferecer os filhos a Moloque. Não vai achar entre Israel também, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Era proibido essas práticas em Israel. É o espiritismo, era proibido e é proibido por Deus. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de ti. É por causa dessa prática deles que Deus está tirando eles da terra, mandando vocês eliminar todos eles para tomar posse da terra deles. É por causa dessas práticas, que é uma prática ligada ao satanismo, tá? Esses são rituais satânicos, que Deus está expulsando. Aí ele fala, perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa, né? Então Deus está separando um povo santo, um povo que não pratica as práticas desse povo que estava ali se envolvendo com o satanismo, né? O povo de Canaã, os cananeus, eles chegaram a praticar coisas abomináveis a Deus, e infelizmente muitos cristãos não têm tido a noção de que essas práticas ainda estão até hoje aí, e nós estamos muitas vezes tolerando isso acontecer, coisas parecidas em algumas igrejas. Tá? Falo, por exemplo, com práticas de adivinhação. Eu creio em profecia, mas eu não creio em adivinhação. É diferente, tá certo? Nós vamos falar agora sobre uma expressão interessante. Aqui você tinha uma cidade chamada Berseba, e aqui você tem uma cidade falada sobre Dan, né? Então veja bem que interessante. A expressão, saíram os filhos de Israel e a congregação, Juízes 20, verso 1. E a congregação, e se ajuntou perante o Senhor em Mispa. Saíram como se fosse um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Dan é uma cidade aqui em Azer, não está falando da tribo de Dan, mas havia uma cidade aqui no topo do norte, que chamava-se Dan, e Berseba, que é o sul. Tá certo? Então fala assim, saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, ou Mispá, como se foram um só homem, ou seja, eles estavam congregados, unidos, né? Desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Essa terra de Gileade, ou de Gileade, estava aqui também, porque fazia parte do mesmo povo, né? Primeiro Samuel 3, verso 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então a expressão Dan até Berseba é equivalente a que se usa no Brasil quando se fala assim, a expressão assim, do Oiapoque ao Chuí. Oiapoque é um ponto bem alto do Brasil, embora há pesquisadores que dizem que tem uma montanha, um monte, que é mais norte ainda do que Oiapoque, né? E o Chuí está lá embaixo, no Rio Grande do Sul, é o ponto mais baixo do Brasil. Então, quando eu falo assim, do Oiapoque ao Chuí, nós temos em mente a referência de todo o Brasil. Quando se fala de Dan Berseba, estamos falando todo o Israel. Tudo bem? Nós vamos falar sobre uma questão importante aqui também, sobre os limites da terra que foram escritos. Eu vou deixar referências para você sobre o limite da terra aqui, ó. O limite da terra de Israel, ok? Números 34, 7. Esse vos será o limite norte, desde o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, lembra? Marcareis ao Monte Or. Então você tem o Mar Grande até o Monte Or. Estaria por aqui assim. Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhe, Números 34, 2 ao 6. Quando entrares na terra de Canaã, será esta que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zim. Quem viu o primeiro vídeo que nós tínhamos feito sobre os limites da terra prometida, vai lembrar que o deserto de Zim está aqui para baixo, né? Do deserto de Zim até o limite de Edom, tá ok?
E vai falar assim, o limite do sul vos será desde a extremidade do mar salgado. O que é mar salgado? O mar morto, né? Para o lado oriental. Esse limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, passará até Zim, e as suas saídas serão do sul de Cades Barneia, sairá a Zaradá e passará a Asmon. Rodeará mais esse limite até, de Asmon até o ribeiro do Egito. Olha que interessante, porque o ribeiro do Egito está mais para cá. Então você percebe que a terra dos amalequitas, embora não seriam conquistados os filisteus nesse momento, eram para eles terem continuado essa conquista, né? Até o ribeiro do Egito. E as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, que é o mar Mediterrâneo. E este vos será a fronteira do ocidente. Juízes 1:4. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Do Eufrates até o mar Mediterrâneo, ou até o rio do Egito, dá um território muito maior do que simplesmente a terra de Canaã, certo? Mas a terra que a princípio deveria estar conquistada, no primeiro passo do projeto, era Canaã, ok? Deuteronômio 34:1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe, aqui, ao Monte Nebo, tá, por aqui mais ou menos, e ao cume do Monte Pisga, e ao cume de Pisga, né, que está de frente a Jericó. Então, de frente para Jericó, lembra de Jericó aqui? Esse pontinho laranja. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Então, ele mostra essa terra toda, né, e ele vê tudo isso aqui, ó. Então Moisés vê essa terra, né? Êxodo 13, verso 17 e 18. Aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. A nota é importante. Êxodo 13, verso 17 e 18. Deus não deixou ir para a terra dos filisteus, que estava mais perto. Por quê? Porque Deus disse, para que por acaso o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Peraí, armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito? Por que os filhos de Israel subiram armados? Se quando eles saíram às pressas, correndo. E aqui está falando que eles saíram armados. Lembra que quando Deus abriu o Mar Vermelho, você vai ver que aqui é Números, Êxodo 13, mas no capítulo 12 e 13 aqui, você vai ver algo interessante. Que eles saem lá no dia da Páscoa, Faraó persegue, o Mar Vermelho abre, certo? O exército de Faraó entra também atrás deles. Quando o povo de Israel está do outro lado, o que acontece? Faraó e todo o seu exército, o mar se fecha em cima deles e eles morrem. Faraó e todo o seu exército morreu naquele dia. O que aconteceu com as armas deles? Bem, você vai perceber que as armas deles foram levadas pelas águas até a praia onde Israel estava. E por isso que aqui está falando que eles vão armados. Eles passam por aqui armados. Para que serviam essas armas? Para conquistar a terra prometida. Deus é muito sábio, muito chique. Armou eles com as armas que os inimigos queriam usar para matá-los, né? Isso é muito legal. Agora lembra uma coisa, no Salmo 105, verso 9 a 11, fala assim, a aliança a qual Deus fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por herança eterna, dizendo, a ti darei a terra de Canaã, a região por vossa herança. A terra de Canaã é uma promessa de Deus que ele fez para Abraão, Isaque, Jacó, né? Confirmou isso como lei a Israel. Tudo bem? Está em Salmo 105, versos 9 a 11. Anota aí. Mais coisa importante. Números 26, versos 52 ao 56. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Então a terra tinha que ser repartida em herança, né? Segundo o número das tribos. Se uma tinha mais população do que a outra, evidentemente, por justiça, tinha frutificado mais, então maior porção na herança. Aos muitos aumentará a sua herança, e aos poucos diminuirá a herança, e cada um se dará a sua herança
segundo os que forem deles contados. Tinha que fazer um censo. Por isso, o livro dos números, chamado livro de números, ele é feito um censo. Assim que o povo de Israel sai do Egito, logo nos primeiros capítulos ali tem um censo, o primeiro censo, a contagem dos povos. Livro de números é livro de números de pessoas, de contagens. Então aí depois que eles passam o deserto, nos 40 anos então, 39 anos e um pouquinho, né, Moisés vai fazer uma nova contagem de números, de pessoas que estariam prontos para entrar. Você vai ver que há uma diferença de números. Há tribos que saíram do Egito maiores e quando foram conquistar estavam menores. E há outras que estavam pequenas quando saem do Egito e quando chegam aqui estavam ainda maiores. Tá? Se eu não me engano, a que mais ganhou pessoas ao longo dessa trajetória foi Judá. Então fala assim: todavia, a terra se repartirá por sortes, dentre as tribos que de muitos e as de pouco. Então vai ser sorte, ninguém vai ter privilégio de escolher o território, não. Josué 1, do verso 1 ao 4. Aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: olha que ele ainda recebia o nome de servo de Moisés, porque ele era antes, né? Moisés, olha que Deus fala: Moisés, meu servo, é morto. Moisés não foi ressuscitado. Um dia eu vou fazer um estudo sobre isso, porque tem algumas pessoas que dizem que Moisés ressuscitou. Isso é uma forma de idolatrar Moisés, tá? De tentar igualar ele a Cristo. Moisés é morto. Você vai procurar vários textos, a Bíblia fala sempre que Deus o sepultou num vale aqui entre as montanhas. Você vai ver que Deus o sepultou, que Moisés foi morto, né? Você vai ver que há uma briga, lá Satanás estava disputando o corpo de Moisés. Qual seria o propósito? Provavelmente para que isso serviria de embaraço para os israelitas numa adoração a Moisés, tá certo? Uma idolatria. Mas infelizmente algumas pessoas ainda insistem em falar que Moisés ressuscitou. Isso não é biblicamente aceitável. Todos os versos que falam são vários versos que falam sobre a morte de Moisés, e depois eu falo disso. Deus diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Infelizmente, esse texto é distorcido na teologia da prosperidade. Aonde pisar a planta dos meus pés será meu. Deus falou isso exclusivamente com Josué, falando com ele que aonde eles pisarem seriam deles. Então fala: como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Josué 14, versos 1 ao 5. Isso, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e que era agora um líder, né? E os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés. Olha que eles estavam ainda sob o ministério, sobre a ordem que foi dada no ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Então, 9 e meia, porque as 2 tribos e meia já tinham recebido. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já deram a Moisés herança além do Jordão, né? Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, lembra? Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não se deu herança, senão cidades, que são as 48 cidades, né? As 42 cidades dos levitas e as 6 cidades de refúgio. Então, aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes, os seus arredores, para o seu gado e para os seus bens. Levita também tinha bens, irmão. É lógico que ele tinha que ter bens, né? Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Ainda Josué 13, verso 1 a 8. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, ou seja, seus dias estão avançados. E ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é essa: todos os limites dos filisteus e toda a Gesur,
Jesus, sei lá. Disse Sior, não, desculpa, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até os limites dos amorreus. Desde o sul, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol é aqui, ó, o sol nasce de lá para cá. Desde Baal-Gad, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote Maim, misericórdia. Todos os sidônios eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora essa terra por herança às 9 tribos e meia de Manassés, com o qual os rubenitas e gaditas já receberam sua herança, além do Jordão, para o Oriente lá de cá. Assim como já lhe tinha dado Moisés, meu servo, certo? E por fim, eu queria passar uma coisa muito linda sobre o Rio Jordão. Eu comecei falando sobre o Rio Jordão, né? Você, para conhecer o território de Israel, precisa saber que o Rio Jordão está ali no limite. Lembra o que eu disse que Jordão significa? Aquele que desce. Olha que coisa interessante, que ligação profunda. Mateus, 3º capítulo, 3, versos 1 ao 6. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista diz isso porque o rei já estava aqui. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, João Batista, que disse, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Sabe que lá no original está escrito assim, preparai o caminho de Iavé, de Yud-He-Vav-He, o Senhor é Jesus, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, lembra Elias, né? E um cinto de couro em torno dos seus lombos, e se alimentava de gafanhotos mesmo, tá? Tem gente que fala, os gafanhotos eram um tipo de planta, uma planta, não eram plantas, eram insetos que eram permitidos ser comidos. Na lei, você pode verificar isso em Levítico. Gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, toda a província ao lado do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Você vai continuar a leitura nesse mesmo capítulo. A partir do verso 13 ao 15 diz assim, então veio Jesus da região do mar da Galileia. Veio Jesus da Galileia. Ele está aqui, ó, da Galileia. Ele vem dessa região. Zebulon, Issacar, Naftali. Lembra que ele é Jesus de Nazaré? Fica por aqui, ó, tá? Nazaré. Então veio Jesus da região da Galileia, do mar da Galileia. É chamado de mar, ele é mais ou menos um lago. Por isso que ele é chamado de Lago de Genezaré, né? Só que ele é muito grande, então é chamado de mar da Galileia. Jesus vem de lá ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Isso que Jesus está fazendo é algo importante. Mas João opunha-se, era contra, né? Dizendo, eu preciso ser batizado por ti, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Veja bem, a justiça que provém da lei. O que ele está falando aqui é o seguinte, me convém cumprir toda a justiça. Se João está dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Jesus não precisava de se arrepender. Mas ele fala, deixe-me passar por isso aqui, porque é necessário cumprir toda a justiça. Jesus está ali com o seu corpo, representando nós, que somos o corpo de Cristo. Mais à frente, ele vai explicar aos discípulos, tomai e comei, isso é o meu corpo. E diz que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele passa pelo batismo para cumprir uma justiça interessante. Primeiramente,
Que Jordão significa o quê? Aquele que desce. Por que Jesus batiza no Jordão? Para começar, Jesus é aquele que desce. Jesus é o verbo que se fez carne. E ele não só desceu até aqui, como ele desceu ao Hades. A Bíblia fala isso. Ora, Efésios 4, você vai ver. Ora, o que quer dizer isso, aquele que desceu, aquele que subiu, né? Muito acima de todos os céus? Senão que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Um dia desses vamos fazer um estudo sobre o Hades. Hades, Sheol, né? Mundo dos mortos. Então ele vai falar o seguinte, aí o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus é batizado no Jordão, aquele que desce, Jesus é aquele que desce, ele é batizado no Jordão, as águas do Jordão corriam para onde? Para o Mar Morto. Quando você era batizado no Jordão, um simbolismo é feito aqui, é praticado um simbolismo de que os seus pecados estão sendo limpos, não pelo despojamento do corpo, como Pedro fala, mas uma figura, entenda isso como uma figura, de que o seu pecado vai correr e vai acabar onde? No Mar Morto, ou seja, não se fala mais nisso, suas iniquidades são perdoadas. Vamos ver aqui Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, seus pecados, dos seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Por quê? Porque vocês foram batizados e os seus pecados caíram no Mar Morto. Isso tem Hebreus 8:12. Você vai ver isso também em Hebreus 10:15 a 17. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Isso é a nova aliança. Porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades passadas, irmão. Passou, é passado, né? Por isso Pedro vai falar o seguinte, quando os irmãos perguntam para ele, os judeus que ouviram o testemunho de Pedro, perguntam, o que nós faremos? Ele fala, arrependei-vos cada um de vós e sede batizados para perdão dos pecados. Isso tem Atos 2, né? No finalzinho de Atos 2, você vai ler todo o testemunho de Pedro ali. Olha, irmão, esses irmãos que estão falando em línguas aí, eles não estão bêbados a essa hora da manhã, às 9 horas da manhã, né? Eles estão recebendo, aí ele começa a falar das promessas que haviam sido feitas. Agora olha que chique, Miqueias 7, verso 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança, dos remanescentes da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. E você vê essa figura linda do batismo de Cristo, que não precisava, né? Ele não precisava nem sequer morrer na cruz, mas ele levou sobre si os nossos pecados e agora ele passa no batismo de João, certo? E aí, figurativamente, isso é levado para o Mar Morto. Eu repito, figurativamente, isso leva para o Mar Morto, mas só que essa figura tem um simbolismo, tem um peso espiritual muito grande. Então, apresentei esses textos para você. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, né? Que vocês tenham compreendido um pouco sobre o território da Terra Prometida, né? Aqui de novo eu deixo para vocês visualizarem o mapa e vou deixar você tirar um print, né? Às vezes eu me esqueço de deixar esse mapa livre para vocês. Que Deus abençoe, ore por nós e eu tenho novidades maravilhosas para passar para os irmãos logo mais, tá ok? Deus abençoe.